Olá, estudantes de eletrônica. Nessa aula, eu trouxe um assunto muito recorrente em eletrônica. Os estudantes vão sempre se deparar com a potência elétrica. Claro que aqui eu já considero que o estudante tenha pelo menos um conhecimento da lei de Ohm e conheça sobre a tensão, corrente e resistências, as suas unidades também. Quais são os objetivos dessa aula? Conhecer a potência elétrica, efetuar a resolução de problemas segundo a fórmula de potência, calcular potência dados os valores de corrente, tensão e resistência. Potência elétrica. Segundo o dicionário da língua portuguesa, potência é uma grandeza física cujo valor é o quociente da energia absorvida ou cedida por um sistema pelo tempo que durou a troca energética. Aqui eu trago uma referência da onde a gente tira os conceitos. Eu gosto de colocar isso em aulas, que tirar alguns conceitos, não tiramos da cartola. Então, falando academicamente, sempre devemos tirar alguns conceitos que já estão aí, que já estão comprovados. Então, nesse sentido que pegamos as referências bibliográficas. É sempre importante ter algumas referências, pelo menos dos conceitos. Observe um outro conceito, então, de um outro livro, Vassalo, que é Formulário de Eletrônica. A potência consumida por um aparelho receptor é diretamente proporcional ao produto da tensão aplicada aos seus terminais pela intensidade de corrente que por ele circula. Então, ele diz o quê? Que potência é tensão vezes corrente. Nessa referência anterior, a potência seria a energia pelo tempo. Tá? Isso aqui seria um outro conceito que a gente vai ver mais à frente também. Olha, o Padilha, que é do livro Eletrônica Analógica, ele nos dá o seguinte: a quantidade de energia desenvolvida por unidade de tempo. Aí seria a potência. Tá? Nesse sentido, podemos dizer que 1 watt é a potência realizada em um trabalho de 1 joule em 1 segundo. Então, ele pega o trabalho, essa energia, o trabalho que foi gasto para realizar esse movimento, e divide pelo tempo. Então, a potência é a energia realizada em um trabalho de 1 joule em 1 segundo. Então, o Padilha, ele traz o conceito semelhante ao conceito lá do dicionário. Bom, então, claro, né? A potência nós representamos aqui pela letra P. Tá? A unidade de potência é o watt, representado pelo W. E a potência aqui, então, transformada em fórmula pelo enunciado anterior. Potência é tensão vezes corrente, é E vezes I. Um detalhe aqui, eu estou usando E, mas podem aparecer aí livros com U e V. Então, a tensão elétrica ela é sempre representada por E, U ou V. Então, vai depender do tipo de livro, da linha de trabalho que eles forem utilizar. Então, potência em watt, a tensão em volts, bem a unidade dela, né? E o I, a corrente em amperes. É muito importante na hora do cálculo observar essas unidades. A gente deve trabalhar com unidade. Eu não posso misturar uma unidade com outra, por exemplo, miliamperes com microampere. A conta dará errado. Então, a gente tem que seguir aqui essa unidade. Se tem a tensão em volts, o ideal é transformar em volts. Se a corrente é em ampere, o ideal é, então, transformar a corrente em amperes. Bom, aqui eu vou apresentar 3 exemplos do cálculo de potência. Num circuito, aplicamos uma tensão de 220 volts e circulou uma corrente de 5 amperes. Qual a potência dissipada pelo consumidor de energia? Esse consumidor pode ser uma lâmpada, pode ser um aparelho, não importa. É um consumidor que está ali circulando uma corrente quando aplica uma tensão. Bom, primeiro problema é o que nós devemos fazer?
anotar todos os dados, o que ele nos fornece. O que ele nos forneceu? Ele nos forneceu o E, a tensão 220 volts, e forneceu o I, 5 amperes. Isso ele deu. Bom, a fórmula é o quê? P igual a E vezes I. Bom, então se eu tenho uma fórmula e tenho os valores, basta eu substituir. Pegar o 220, colocar no lugar do E, pegar os 5 e colocar no lugar do I. É o que eu vou fazer. Ó. P igual a 220 vezes 5 igual a 1.100. Então, a potência desse circuito, dessa resistência ou desse aparelho, será de 1.100 watts. Bom, como o número ele ultrapassou 1.000, é um número grande, podemos fazer o quê? Podemos dividir por 1.000 e mudar a unidade de watt para quilowatt. É um múltiplo dessa unidade. Porque quando um número se torna muito grande, reduzimos e botamos múltiplos ou submúltiplos. 1,1 kW. A resposta mais correta é colocar dessa forma, 1,1 kW. Dividimos por 1.000 e acrescentamos o múltiplo quilo. Exemplo 2. Um micro-ondas possui uma potência de 900 watts ligado em 220 volts. Qual a sua corrente de consumo? Bom, o que foi fornecido pelo problema? Foi fornecida a tensão 220 volts e a potência 900 watts. Pela fórmula, nós vamos ter potência é tensão vezes corrente. Só que o que a gente deseja é o I, é a corrente. Então, o E está multiplicando, vai para lá dividindo, I igual a P dividido por E. Potência dividido pela tensão. Então, a corrente será potência 900, tensão 220. 900 dividido por 220, 4,09. Corrente total, 4,09 amperes. Exemplo 3. Um determinado aparelho possui uma potência de 1,2 kW. Qual é a tensão necessária para que circule uma corrente de 6 amperes? Vamos anotar os dados. O que nós temos? Potência, 1,2 kW. Aqui, observe que temos que colocar para o watt. Então, como esse K ele é 1.000 e 1,2 vezes 1.000 é 1.200 watts. Então, 1.200 watts é o valor que nós trabalharemos aqui nos cálculos. E a corrente é 6 amperes. Bom, a fórmula é potência é tensão vezes corrente. Como ele quer tensão, eu tenho que pegar a corrente e colocar para o outro lado. Como que eu faço isso? Se aqui está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, tensão é potência dividido pela corrente. Bom, potência 1.200, corrente 6 amperes. 1.200 dividido por 6, 200. Então, a tensão, 200 volts. Essa é a resposta. Lei de Joule. Aqui no livro do Vassalo, no formulário de eletrônica, eu tiro o seguinte: a lei de Joule é definida como a potência elétrica transformada em calor num condutor de corrente elétrica. O que é essa potência elétrica que a gente transforma? É igual ao produto da resistência elétrica desse condutor pelo quadrado da intensidade de corrente que o atravessa. Aqui, a lei de Joule, a gente trabalha o seguinte: nós vamos fazer uma combinação da fórmula de potência com a lei de Ohm. Então, pegamos lá a relação da primeira lei de Ohm e vamos fazer com a potência. Olha como é que fica. A fórmula de potência, ela é o quê? Ela é tensão vezes corrente. Tá? E o que diz a primeira lei de Ohm? Tensão é R vezes I. Tá? Tensão é R vezes I, ou seja, se circula uma corrente numa resistência, tem que ter uma queda de tensão proporcional. Ou podemos variar isso aqui e dizer que I é igual a E sobre R, ou V sobre R, ou U sobre R. Bom, primeiro caso, o que eu faço? Eu pego essa relação da primeira lei de Ohm, E igual a R vezes I, e substituo aqui no E da potência. Então, como é que ficaria isso? Potência igual a R vezes I, eu substituí aqui nesse primeiro E,
vezes I, que já era da fórmula da potência. Então, potência é igual a R vezes I ao quadrado, porque I vezes I é I ao quadrado. Então, esse primeiro caso da lei de Joule, eu tenho essa fórmula aqui. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Segundo caso, potência é igual a E vezes I. Só que I é V sobre R. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esse I da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, colocar no lugar desse I aqui da potência. Então, teremos o quê? Potência igual a E, esse primeiro E é o E da fórmula, vezes E sobre R. Então, aqui vai ser E ao quadrado sobre R. Logo, a potência, nesse segundo caso, será tensão ao quadrado sobre R. Bom, então, resumindo, o que nós temos aqui? Por essa lei de Joule, eu tenho aqui que potência pode ser calculada pela resistência vezes a corrente ao quadrado, ou pela tensão ao quadrado sobre resistência. O que determina a utilização desta ou daquela fórmula? Os dados que o problema me dá. Por isso que eu sempre anoto antes todos os dados. Leia o problema, anote os dados e aí verás qual fórmula irá utilizar. Então, sempre não esqueça, pegue aqui os dados do problema e aí com os dados verás qual a fórmula a ser utilizada. Então, vou fazer aqui dois exemplos, um para cada caso. Vamos ao exemplo. Desejamos calcular a potência dissipada consumida num resistor de 100 ohms que receberá a corrente de 10 amperes. Qual o seu valor? Ele quer saber a potência dissipada. Bom, observa o seguinte, se ele me dá o valor do resistor, que é a resistência, e ele me dá a corrente, eu já sei que a fórmula que eu vou utilizar é aquela que tem R e I. Ou seja, potência igual a RI ao quadrado. Né? Ela já me fornece esses dois valores. Não adianta eu pegar a fórmula da tensão, que eu não tenho tensão. Quais são os dados, então? R igual a 100 ohms e I igual a 10 amperes. Ora, basta que eu substitua agora os valores. R é 100, substituo aqui 100, vezes 10, que é o I, ao quadrado. Só que 10 ao quadrado é 100. Então, vai ficar o quê? 100 vezes 100. 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil watts. A potência, então, de 10 mil watts. Como é muito alto, acima de 1000, podemos substituir pelo múltiplo. Dividimos o 10 mil por 1000, será 10, e acrescentamos o K, que é o quilowatt. Então, potência igual a 10 kW. Exemplo 2. Um equipamento é ligado a uma tensão elétrica de 12 volts e possui uma resistência de 10 ohms. Qual é a potência? Aqui já podemos perceber que nós temos a tensão e a resistência. Não temos corrente, então não adianta utilizar a relação da corrente. Qual é a potência? Bom, se eu só tenho tensão e resistência, eu vou utilizar essa fórmula aqui. E ao quadrado sobre R. Bom, então vamos lá. E é 12 e R é 10. São os dados do problema. Vamos substituir. 12 ao quadrado dividido por R, que é 10. 12 ao quadrado, 144. Dividido por 10, 14,4 watts. Então, a potência aqui, 14,4 watts. Bom, espero que tenham compreendido essas relações. Como eu já faço em outros vídeos, para que o vídeo não fique muito longo e cansativo, eu dou um exemplo de cada. Tá? O máximo que pode ocorrer aqui são problemas que envolvam outras variáveis. Ele vai substituir outros valores, vai colocar uma outra situação, porém a relação é a mesma. Então eu peço que os estudantes procurem aí outros exercícios, façam e comentem. Caso achem interessante fazer um vídeo só de resolução de problemas, fico aguardando as sugestões. Agradeço quem assistiu aí a nossa aula até o final. Se puder ajudar lá, dá um likezinho, faz um comentário, coloca lá que gostei, que ajuda a impulsionar os nossos vídeos. Tá? Um bom estudo para todos e até a próxima. Boa sorte.